eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você é uma pessoa que se compara muito? O tema do nosso vídeo é justamente isso, os perigos que a comparação pode gerar. Se já te interessou, não esquece aí de deixar o seu gostei. E se é a sua primeira vez aqui também, seja bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações clicando no sininho, porque assim, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai saber em primeira mão. O primeiro perigo da comparação é quando nós nos sentimos inferior às outras pessoas. A gente acha muitas vezes e confunde isso como uma humildade, mas não é. A comparação, quando a gente fica se inferiorizando, isso, gente, acaba assim gerando ingratidão e, consequentemente, inveja. Nós podemos ver isso claramente lá na história de Saul e Davi. Vamos ler isso aqui agora. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins e músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Uma simples musiquinha ali, uma dancinha da vitória, fez com que Saul ficasse tão irritado com Davi que a partir daquele dia ele deixou a inveja entrar no coração dele e tentava a todo custo matar Davi, gente. Pra você ver o tanto que a ingratidão e a inveja pode gerar coisas ruins, gente. Uma coisa simples, Saul era o rei, não era pra ele se importar, e daí que o povo tá falando aquilo, gente? Era pra ele virar as costas e sair andando, mas não. Ele foi dar ouvido a uma comparação, se sentiu menosprezado, se sentiu inferior, e aquilo gerou muita maldição para a vida dele. O segundo perigo da comparação é quando nós nos sentimos superiores do que nós realmente somos. Nós podemos ver um exemplo disso também lá na história do publicano e do fariseu. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Os publicanos eram cobradores de impostos. Eles eram muito mal vistos pela sociedade. Mateus era, um dos discípulos de Jesus, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu também. E os fariseus não. Eles, como a gente pode ver, eles eram bem hipócritas. Eles adoravam, assim, pagar de super santões e, na verdade, eles não eram isso. E aqui Jesus fala que a oração, que aquele que foi justificado perante Deus, foi justamente aquele que foi humilde. O fariseu, pelo contrário, ficou se sentindo superior. E quando a gente se sente assim, isso gera na gente orgulho. E a Bíblia fala que Deus rejeita os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Por muito tempo eu fui uma pessoa que me comparei muito, tanto me sentindo inferior e muitas vezes, até eu admito, me sentindo superior. E isso só trouxe sofrimento pra mim, porque às vezes a outra pessoa que eu tava me comparando com ela não tava nem aí pra isso. E eu ficava: nossa, mas fulano é tão melhor nisso, mas nossa, eu sou tão melhor do que esse ciclano nisso, sendo que não é isso que é pra gente fazer. Nós temos aqui que cada um cumprir o seu papel e não ficar nos preocupando com o que o outro tá fazendo, se ele é melhor ou se ele é pior, porque quem julga a qualidade do serviço, da pessoa e de qualquer outra coisa é Deus. Nós não estamos nesse papel de julgar. Por isso nós temos que ter uma visão moderada de nós mesmos. Isso está lá em Romanos, eu vou ler aqui pra gente. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Que Paulo aconselha que a gente tenha uma visão realista de nós mesmos, que nós sejamos humildes para entender que nós temos fraquezas e sábios para lidar com as nossas qualidades, não achando que as nossas qualidades são superiores às das outras pessoas. Antes disso, lá em Romanos 12:2, ele fala pra gente mudar a nossa mente, fala pra gente não viver como as pessoas desse mundo vivem. No mundo que a gente vive hoje, é muito competitivo e a comparação, ela tá sempre presente, seja na escola, seja no emprego, seja dentro da família, seja na internet. Nós como cristãos, precisamos ser diferentes nesse quesito também. Não ficar nos comparando, porque isso não nos leva a nada, só nos afasta das outras pessoas e de Deus. Então, o que eu tenho, assim, exercitado para eu me livrar da comparação é pensar que toda vez que eu me comparo, eu tô
dizendo para Deus que ele errou em algo. E a Bíblia diz que Deus não erra, ele não falha. Então, a gente tem que pensar, poxa, eu tenho defeitos? Tenho, mas eu tenho qualidades também. E não é focando só nos meus defeitos, focando só nas minhas qualidades, que eu vou melhorar. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi relevante para você, não esqueça de compartilhar. Comente aqui também o que você achou. Manda ele para todo mundo que você conseguir, no seu grupo de amigos, em todas as redes sociais. E eu espero vocês na próxima semana. Um beijão e tchau, tchau!